nosso cenário local aqui, a arrecadação federal bateu um novo recorde ao atingir a marca de aproximadamente aí 1 trilhão e 600 bilhões de reais no primeiro semestre. Segundo dados da Receita Federal, divulgados nesta quinta, o valor representa um crescimento real, ou seja, acima aí da inflação, de 6,63% na comparação com o mesmo período de 2025. E a arrecadação federal também bateu recorde na análise mensal, porque para a gente ter uma ideia, em junho o desempenho somou pouco mais aí de 264 bilhões de reais, é um aumento real de 7,72% em relação a maio e, de acordo com o fisco, o resultado pode ser explicado pelo crescimento da arrecadação da contribuição previdenciária e de diversos tributos, entre eles PIS e COFINS, Imposto de Renda e Jurídica da CSLL, e a arrecadação com IOF alcançou aí mais de 8 bilhões de reais em junho. No ano, o faturamento com esse imposto teve um crescimento de 30%. Lembrando que ao longo de 2025, o governo federal subiu a alíquota sobre diversos produtos e impostos, no caso, para fechar as contas públicas. Bom, gente, e esse resultado primário do governo federal foi deficitário em 48 bilhões e 178 milhões de reais em junho de 2026. Nesse caso, é um aumento na comparação anual. Em junho de 2025, para a gente ter uma ideia, o governo teve um déficit de 44 bilhões e 200 milhões de reais, mas na comparação mensal o resultado melhorou. Vamos conversar e entender um pouco mais sobre esses dados das contas do governo central para entender o que significam com o Cristiano Corrêa, coordenador da pós-graduação em negócios do IBMEC. Corrêa, bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Queria muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando por aqui. A gente está falando de um déficit de 48,2 bilhões. O que isso significa olhando para o cenário da economia? Significa basicamente que nós estamos gastando mais do que a gente arrecada. Se fosse uma família, a gente teria um problema, né? Porque basicamente ela gastou mais do que ela efetivamente aquilo que ela arrecada, né? Esse déficit obviamente já era esperado, né? Era esperado alguma coisa aí, né? Se a gente for pensar em 2025, alguma coisa em torno ali de 44 bilhões, veio 48, então veio mais ou menos em linha daquilo que era esperado, né? A qualidade da arrecadação, por outro lado, ela melhorou, né? Então nós tivemos aí um aumento de arrecadação em alguns tributos, né? O resultado primário, né, também trouxe um número bastante importante, né? Quando a gente olha para 2025, o resultado primário de 11 bilhões, e agora nós tivemos um resultado primário de 92 bilhões, né? E um déficit, na verdade, né? Então, na hora que você observa esse número, fala, poxa, então piorou muito, né? Só que a gente não pode esquecer que no meio dessa brincadeira teve o efeito dos precatórios que foram pagos, né? Em 2026, em março. E quando a gente olha para 2025, esse pagamento foi feito em julho, ou seja, seria uma comparação basicamente desigual, né? Mas, por óbvio, né, essa piora no semestre, do ponto de vista de caixa, né, ela, obviamente, tem esse efeito aí dos precatórios para que a gente também não se assuste, né, e, obviamente, tenha comparações que sejam equivocadas. Apesar dessa melhora na comparação, na verdade, na piora na comparação anual, teve uma melhora olhando para esse resultado em relação ao mês anterior, né? Por que na sua avaliação aconteceu esse cenário? Olha, o que a gente tem percebido é que houve, de fato, um aumento da arrecadação, mas o aumento da despesa foi maior. Percentualmente, ele é menor na hora que você olha mês a mês. Só que nominalmente, né, em valor, acaba sendo muito maior, né? Em partes, né, o relatório saiu há 30 minutos atrás, né, e analisando aí rapidamente os números, o que eu percebi, por exemplo, foi um aumento nas próprias despesas discricionárias, né? Lembrando que despesa discricionária é aquela que a gente não precisa, que quem toma a decisão de pagar ou não é o governo, não é uma despesa obrigatória, né? Só que aí, na hora que você olha para essas despesas discricionárias, você vê que teve ali um aumento de quase 20 bilhões, né, no caso da saúde, na educação 11 bilhões, né? Então, ou seja, não se tratou de um aumento somente em despesa de custeio, né? Parte dessa expansão aconteceu, obviamente, em educação, em investimentos e tudo mais. Esse resultado pode, eventualmente, acabar resvalando no cumprimento da meta fiscal desse ano ou não necessariamente?
Olha, não necessariamente. O que a gente pode ter, obviamente, é ter o cumprimento da meta fiscal do ponto de vista real, vamos assim dizer, né? Então, ou seja, né, eu não posso gastar o percentual que efetivamente eu não posso gastar, eu não vou gastar, né? Só que a gente sempre vai ter aquele negócio, né? Quando você está muito no limite, né? E muito na linha, é sempre muito preocupante, né? Porque você acaba que qualquer problema ou qualquer eventualidade que acabe acontecendo, isso gera, obviamente, uma consequência que o governo vai, obviamente, fazer contingenciamento e tudo mais. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado na hora que a gente faz essa comparação. Eu imagino que a gente vai ter, sim, o cumprimento da meta estabelecida, ah, tecnicamente, né? Mas o problema estruturante, ele permanece, né? Legal, eu estou dentro da meta, só que o problema persiste. A gente continua ainda gastando efetivamente mais do que a gente arrecada, né? E obviamente você vai criando, vai se criando esses déficits, obviamente aumentando endividamento e por aí vai. E olhando para esse levantamento que a gente está vendo por aqui, quanto dos gastos extras que foram registrados em junho pode ser considerado algo pontual? O quanto que a gente precisa ficar atento, talvez, para uma tendência no restante do ano, na sua avaliação? É aquilo que eu havia falado do discricionário, né? Se você comparar o discricionário com o ano passado, por exemplo, eram despesas que não apareciam, né? Então, mas dá para dizer que isso foi por conta, né, da eleição ou algo nesse sentido? É uma decisão do gestor, né? Então, ele basicamente vai dizer se ele quer ou não pagar ou não fazer aquele investimento, entendeu? Então, assim, na hora que a gente olha pro gasto, não existe nada muito além daquilo que já vem acontecendo, né? Então, nós não temos ali nenhum número mágico, né? O que, do ponto de vista da receita, contribuiu, a exoneração, por exemplo, do imposto de renda, né? O governo abrir mão, né, daqueles R$ 5.000, né? Daquele imposto de renda da pessoa física, aquilo, de fato, teve um impacto bastante perceptível na hora que a gente analisa as contas, né? Então, talvez não do ponto de vista da despesa, mas do ponto de vista da receita, a gente ter um encolhimento dessa receita e, obviamente, o governo ter que contingenciar esses gastos, né? Mas, por óbvio, isso não impediu o governo de continuar fazendo os gastos, né? E o mais preocupante é sempre, né, a história do aumento do endividamento, né? A gente já está perto dos 80% do PIB, até, né, até quando a gente vai continuar aumentando esse déficit, né? Não é que ele vai sumir, vai desaparecer, né? Ele continua persistentemente aparecendo ano a ano, ainda que a gente tenha, de uma forma ou de outra, cumprido, né, ou no cumprimento da meta fiscal. Já aproveito para te perguntar também, Cristiano, porque o déficit acumulado em 12 meses ficou equivalente aí a pouco mais de 1% do PIB. É considerado administrável ainda ou preocupa? Eu acho que dentro do cenário que a gente vive hoje, de eleição e tudo mais, eu acho que ele ainda é administrável, né? É, assim, a gente não consegue sustentar, né? Eu acho que no longo prazo, eu acho que não importa quem ganhar a eleição, né? Uma coisa é fato, a gente vai ter que lidar com o problema do endividamento, né? Isso é algo que ele tem que ser estruturante. Nós temos que pensar numa solução que seja efetivamente estruturante. Aí a gente pode falar de, né, milhares de situações e de possibilidades, né, de contingenciamento, de redução da dívida, mas o fato, você consegue contingenciar por um tempo, aí chega no próximo ciclo, você tem que contingenciar de novo, e por aí você vai contingenciando, e, obviamente, chama atenção o aumento do endividamento. Eu acho que, em algum momento, nós vamos ter que parar e falar, bom, agora nós vamos ter que arrumar uma solução que seja um pouco mais definitiva do que ficar fazendo rolagem de dívida e, obviamente, né, efetivamente criando mais dinheiro para pagar a dívida, né? Essa que é a consequência quando eu tenho um déficit como esse, né? Perfeito. Cristiano Corrêa, coordenador da pós-graduação em negócios do IBMEC. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui no Money. Um bom trabalho para você. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada.